Nós vamos ficar em pé, vamos ler Hebreus, capítulo 4. Versos 1 e 2. Hebreus 4, versículo 1 e 2. Desde o capítulo 3, o apóstolo está falando, mostrando a superioridade de Cristo sobre Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Perigo da incredulidade e da desobediência. E aqui no capítulo 4 ele diz: temamos, tenhamos temor. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, aos hebreus do Velho Testamento, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que não sejamos apanhados na mesma condição. Pois quanto àqueles, diz o profeta, que estão no inferno, tendo perecido no deserto, que haja temor nos corações dos teus filhos, daqueles que têm ouvido a tua palavra e que desejam serem cristãos. Ensina-nos uma porção a mais nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar um pouco, e à medida que a gente vai lendo a Escritura, nós vamos percebendo quanta coisa há para se pensar, né? Se meditar nela. A começar pelo temor. Essa primeira palavrinha aqui, quão profundo nós podemos entrar nela. Primeira coisa que nós podemos lembrar é da Escritura que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa que a sabedoria traz ao coração é temor. A primeira coisa.
A Bíblia fala muito do temor que se deve ao Senhor, né? Então aqui o apóstolo está dizendo: temamos. Tenha temor. Temor de Deus. Na mensagem Influência, o irmão Branham mostra que esta é uma coisa que se refere, ela é própria, todas as vezes que a Bíblia fala sobre ela, ela é própria de Deus. O temor sempre se refere a Deus. Então, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos temor de deixar de lado, esquecer, essa promessa de descanso, de repouso. Se tem uma coisa que é direito do cristão, e que o cristão deve, todo cristão tem o dever de tomar posse, é esse descanso. Foi a coisa a que Jesus se referiu, São Mateus capítulo 11, verso 32, não é isso? São Mateus 11, 32. Quando ele fez o grande convite: vinde a mim. 32 não, 28. Não tem verso 32. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só. Então, se nós confessamos que temos vindo a Cristo, e não nos sentimos, ou não podemos refletir ou mostrar que estamos aliviados, alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. Agora, aqui na mensagem Hebreus capítulo 4, em algum lugar, creio que nós já passamos por isso, já lemos, o profeta mostra, diz aqui que a falha está em nós, não nele. A falha está sempre em nós, porque ele não falha. Então não é próprio do cristão estar afadigado, oprimido. Veja, e muitas vezes nós esquecemos disto, de que não há razão para a opressão, para a fadiga, mas que temos razões sobejas para estarmos descansados.
Mas nós poderíamos ir muito a fundo nesse assunto, porque o que traz todo o cansaço na verdade é a falta de fé que nos sobrevém quando sabemos, lá no profundo da alma, que nos tornamos desobedientes e que em algum lugar estamos em falta com Deus. Quando nós estamos em falta, nós não conseguimos ter fé perfeita. Então nós temos que voltar na mensagem A Fé Perfeita. A fé está baseada no perdão. Mas quando nós sabemos, como disse João, se o nosso coração nos condena, então nós não temos confiança para com Deus, e aí nós não temos descanso. E aí nós tentamos fazer a coisa funcionar. Aí nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos, porque de uma forma ou de outra nós queremos ver progresso. Nós queremos ver sucesso nas nossas vidas. E nós achamos mais fácil nos afadigar, tentando fazer, resolver, mudar com a nossa própria maneira, com a nossa própria força, com as nossas próprias ideias, do que nos arrepender, nos entregarmos a Deus completamente e deixarmos Ele tomar o controle 100% da situação. Temamos, tenhamos temor, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Quantas vezes nós, o crente, esquece de lado a promessa do repouso, a promessa do descanso. O irmão Branham, olhando para aquela águia que desceu por uma forte tempestade, muitas vezes isso acontece. Ela foi forçada a descer. Uma circunstância. Muitas vezes o cristão ele é forçado a descer, a baixar um pouco seu nível, a se humilhar. E ela foi forçada a descer, e ela desceu e ela pousou ali num tronco.
ficou ali, vamos dizer assim, inerte por um tempo, até que a tempestade passasse. Que lição, né? Muitas vezes é assim. Você tem que descer, pousar e ficar ali e apenas esperar que a tempestade passe. E o profeta estava ali com o seu rifle encostado na árvore, e do outro lado tinha um esquilozinho muito incomodado. Na verdade, ele estava com medo de que aquela águia fizesse petisco dele. Quando você vê alguém muito incomodado, na verdade, ele está com medo. Sabe, essa pessoa armada que se defende o tempo inteiro, na verdade, ela tem um medo, é uma insegurança. O homem, a mulher, seja quem for, sabe aquela pessoa que está sempre armada, está sempre na trincheira, está sempre na defesa. Qualquer coisa já está se defendendo. Ou que está sempre tratando de pressionar ou de impressionar. Como nós ouvimos agora no recente encontro passado, cartas de irmãos reclamando, né? Pedindo socorro até ao pastor Joaquim Gonçalves. Pastores que tratam de conduzir suas igrejas pondo medo nas pessoas, ameaçando as pessoas. Essa é uma qualidade do fraco. É uma qualidade do inseguro. É próprio daquele que não está descansado em Deus. Está sempre ameaçando, né? Aquele esquilozinho estava ameaçando a águia. No entendimento dele, ele estava ameaçando. Para ela não estava nem aí. Então, o ameaçador, né? Veja só. E o irmão Branham estava ali com seu rifle e ele começou a conversar com ela. Disse: eu poderia te dar um tiro. Por que você não está com medo? E então assim que a tempestade acalmou, o irmão Branham disse que ela bateu asas umas 2 vezes e subiu. E ela foi apenas controlando suas asas. Olha só, que coisa. Ela não se fadigou batendo asas para subir, não. Ele diz, ela bateu asas 2 vezes e depois ela foi apenas controlando suas asas com o vento e foi subindo,
até que ela se tornou apenas um pontinho no céu e desapareceu nas alturas. Ele disse: esta é a razão porque você não está com medo. Porque você sabe que antes que eu pudesse agarrar o meu rifle aqui, você estaria nas alturas, você tem confiança nas suas grandes asas que Deus lhe deu. Então ele disse: se a igreja assim pudesse estar confiada, se uma águia pode confiar nas suas asas, muito mais deve a igreja de Deus estar confiada no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, e aprender a não se fadigar, mas apenas como controlar suas asas. Ela utilizou o próprio vento da tempestade. Ele disse: se Deus dá assim a uma águia um instinto, uma natureza, muito mais Ele dá ao crente nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tal confiança. Nós não podemos deixar a promessa. Ele diz: quem deixa a promessa fica para trás. Fica para trás. Mas eu quero continuar na mensagem Hebreus capítulo 4. E ele volta aqui no finalzinho do capítulo 3, verso 18 e 19, que diz: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Agora aqui está, onde estamos chegando. No seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Desobedientes. Muitas vezes nós pensamos que desobedecer a Deus, se está relacionado apenas, vamos dizer assim, as coisas mundanas mesmo, depravadas. Se eu beber, se eu cometer adultério, se eu... há muitas formas de desobedecer a Deus. Cada pequena palavra, como diz Salmo 37, se não estou enganado, deleita-te no Senhor, por exemplo. Deleita-te no Senhor. Quando nós não colocamos o nosso deleite no Senhor, estamos desobedecendo. É desobediência, da mesma forma. Porque Ele mandou termos prazer no Senhor. O que é ter prazer no Senhor? Ter prazer nas coisas de Deus. Ter prazer com a palavra. Não importa o quanto ela nos corte, nos fira. Sabendo disto, final do capítulo 4 de Hebreus vai chegar isso. Mostra que ela é penetrante, ela corta.
É como uma espada de dois gumes. E veja, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Já pensou? Uma coisa tão cortante. À medida que ela vai sendo falada, que ela vai sendo ouvida, à medida que você vai lendo a Bíblia, vai lendo a mensagem, às vezes você pensa que não dá para suportar, porque aquilo vai cortando. Sente-se lá na alma, sente no espírito, parece que na própria carne. E vemos que não puderam entrar por causa da sua desobediência. Desobediência tira o descanso do crente. Tira o descanso. Rouba a paz. Rouba a fé. Agora, o que é pecado? Incredulidade. Deus tinha chegado para eles numa coluna de fogo. Enviou seu profeta e o ungiu. Lhe deu sinais para operar diante do povo. E então a coluna de fogo, através do profeta, os dirigiu para fora. Muito bem. Saímos sob o profeta. Aleluia, glória a Deus. A cada circunstância que eles passaram, eles começaram a murmurar e a falar de cada pequena falta que eles encontraram em Moisés. Começaram a repreender e a murmurar contra ele. E Deus não agradou, porque ele disse: eles estavam pecando. Eles estavam pecando. Deus não se agradou. Quando depois de terem saído, começaram a murmurar e a falar de cada pequena falta que eles encontraram em Moisés. Que quadro, né? Enquanto estavam lá amassando barro, debaixo do chicote dos egípcios, glória a Deus pelo Moisés. Mas depois que saíram, já não estavam mais. Depois de terem atravessado o Mar Vermelho, depois de ter visto seus inimigos mortos na praia do mar, agora começaram a ver as falhas do Moisés. Agora começaram a ver os defeitos do Moisés. E começaram a falar. A gente lembra de coisas de repente. Eu não sei por que razão, eu estava sentado aqui e comecei a lembrar de uma vez, eu era garoto, talvez uns 8 anos de idade. E nós fomos deixados num atoleiro.
O motorista do ônibus disse: vocês atravessam o atoleiro, dava mais ou menos 1 quilômetro de lama, de barro. Não passava, né? Vocês atravessem e vem outro ônibus de lá e vem buscar vocês. Então nós atravessamos, todos os passageiros, isto era ainda de manhã, e ficamos lá do outro lado do atoleiro. E acontece que ficamos lá o dia inteiro, a noite chegou e nada de outro ônibus. Mas Deus foi bom, que já por volta de umas 7 horas da noite ou mais, um caminhoneiro conseguiu passar, porque ele já estava lá umas 2 semanas com a esposa, um bebê, porque era assim, daqui para lá passava. Era possível um trator puxar e passar, mas de lá para cá não tinha jeito. Então os caminhoneiros travaram. Bom, se não passa aqui, também de lá para cá nós não vamos deixar passar ninguém. Então eles não deixavam passar na direção que nós íamos. Mas aí esse caminhoneiro, por estar com um bebê, ele foi lá e implorou: gente, eu estou com a criança, é recém-nascido, não tenho mais dinheiro. Me lembro que os vizinhos vendiam um copo de leite assim na época, lá era um absurdo. Eu me lembro que era 10 cruzeiros, talvez fosse uns 10 reais hoje, um copo de leite. Eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais o que comer, não tenho mais leite para dar para essa criança. Vocês poderiam deixar eu passar? Por causa da criança. Então, os caminhoneiros deixaram. Tá bom, vamos abrir espaço aqui. Me lembro que alguns tinham colocado o caminhão no meio da estrada assim, armado uma tenda para um lado, outra para o outro. 38 estava lá, tenta passar. Era assim naquele tempo. Tenta passar que leva bala aqui. Mas ele se humilhou e ele já tinha visto a gente lá na frente também, naquela condição. E ele pensou: eu vou tentar sair e ajudar aquele povo também. E eles então se comoveram e deixaram ele passar. Abriram espaço, o trator veio e puxou o caminhão dele. Era uma carga de cimento. Você sabe, cimento, a carga fica baixinha, né? Muito pesado. E ele parou lá e disse: gente, eu estou vendo vocês aí nessa situação, sem ter para onde ir no tempo. Se vocês quiserem subir em cima do caminhão, se agarrem às cordas, né? As cordas, caminhão enlonado. Segurem firmes aí em cima dessas cordas e nós vamos embora, todo mundo. A carga de um ônibus. Ninguém quis ficar. Todo mundo subiu e agarrou naquelas cordas. Eu estava lembrando disso e pensando. Naquela situação, né? Glória a Deus por um caminhão. Foi o socorro, andar em cima de um caminhão agarrado nas cordas. Foi a bênção de Deus. Foi o socorro de Deus. Foi a mão de Deus.
Mas quando não estamos no atoleiro, quando não estamos abandonados no tempo, a gente compra a passagem num leito, aí um fedorzinho de barata, né, irmão Diogo? A gente vai reclamar lá com o motorista. Foi o irmão Diogo. Não, foi o irmão Diogo que estava comigo. Que fui reclamar com o motorista. Mandei mensagem no WhatsApp para o vendedor da passagem, né, que disse que o ônibus era bom. O seu ônibus está fedendo barata. Isso somos nós. Leito, confortável. Mas uma coisinha. Nós queremos já murmurar, reclamar. Falar e ter direitos. É a nossa condição. Pastor Joaquim Gonçalves pregou uma mensagem: o baixo nível da razão. São as nossas razões. E nós temos que saber disso. A razão está num nível muito baixo. O nível da razão é muito baixo. Aquela igreja deveria estar descansada. Naquele profeta. Deveria estar descansada. Deveria deleitar-se com aquilo que Deus lhes tinha dado, lhes tinha mandado. Deveria sujeitar-se àquele ministério. O profeta mostra que o pastor é o marido espiritual da igreja. Então aquela igreja deveria estar submissa àquele pastor Moisés, que era também profeta, que era juiz para eles. Sim, Moisés era rei, juiz e sacerdote. E esse é o quadro de Cristo e da igreja. Não se pode esquecer. Quadro de Cristo e da igreja. Efésios 6, né? Não, 5. Onde que está, gente? Efésios 5, 23. Ao 32, 22. Ao 32. No 32 ele diz: grande é este mistério. E aqui ele vem trazendo o paralelo da mulher, marido,
E no fim ele mostra que esse é um quadro perfeito desse grande mistério, Cristo da igreja. E ele mostra que esse comportamento ele não deve ser diferente entre Cristo e a igreja, entre pastor e igreja, entre marido e mulher. Tenho notado que o Espírito ultimamente tem nos chamado muito a atenção para isto. Não pode ser esquecido, porque a era, o espírito da era, tem envolvido demais, e o risco da mulher cristã sair da sua posição é muito grande. Assim como a igreja tem saído de sua posição, caído na insubmissão, perdido o sentimento que Sara tinha por Abraão, meu Senhor. Meu Senhor. Pedro falou assim, e numa mensagem, não me lembro qual, o irmão Brana diz, acho que é a unidade de um Deus em uma única igreja. Ele diz assim, Ele quer ser o seu Senhor, não apenas seu Salvador, mas Senhor. Senhor quer dizer dominador. Aí veja, Pedro diz assim, verso 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. O espírito da era envolve de tal maneira que é fácil demais para uma mulher perder a sujeição e nem perceber. Muitas vezes, até se sentindo espiritual, né? Ela começa a se sentir espiritual e a ter muito discernimento. E nisso começa a achar que pode falar tudo, dar palpite em tudo, porque eu também tenho discernimento do Senhor. Mas o Espírito Santo, numa mulher, não eleva ela acima da sua cabeça, que é o marido. O profeta diz que uma mulher cristã, ela só não deve se sujeitar ao seu marido quando ele quer que ela faça coisas que lhe compromete com a palavra. Por exemplo, se ele lhe diz, eu quero que você vista um short. O profeta diz, aí você não está sujeito a ele. Se ele lhe diz, eu quero que você corte seu cabelo, aí você não está sujeito a ele. O irmão Brana diz, mas quando não se trata desse tipo de coisas,
É duro. Às vezes a mulher ter de ver, está vendo aquele homem fazendo um negócio, alguma coisa, seja lá o que for, ela está vendo que vai dar prejuízo. Está vendo que vai levar a família a passar por circunstâncias difíceis. Mas ele é a cabeça. E às vezes ela tem que deixar ele bater com a cabeça, ver a própria família sofrer as consequências do seu desvario, para poder aprender. E ela ficar descansada que, de todas as formas, aquilo contribui para o bem. Apenas dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, dirige o meu marido. Desanima ele naquilo que não é correto, anima ele naquilo que é correto. Encoraja, a irmã Bruna fala nas eras. Deus sabe como encorajar os seus filhos naquilo que é correto e desencorajar naquilo que é errado. Como nós, os pastores, deveríamos saber disso, aprender isso. Ao invés de tentar empurrar nas pessoas, forçar as pessoas àquilo que é correto, apenas encorajá-las. Em vez de meter o cacete, bater naquilo que é errado, apenas desencorajá-las. O irmão Branham diz assim nas eras, que é assim que Deus faz. Ele anima seus filhos naquilo que é correto e encoraja, vai em frente. E desanima naquilo que é errado, que não é bom. E ele chega a dizer assim: como deveríamos aprender a conduzir nossas famílias e nossas igrejas desta maneira. E então começa a murmurar, começa a falar. Esquece lá do atoleiro, da onde saiu. Esquece. Isso foi nos trazido nesse encontro. Lembra onde você estava? Lembra de onde você saiu? Lembra da sua condição que você estava? Sujo, imundo, perdido, em tantas situações complicadas, vida complicada. Aí Deus te tira, te levanta, te dá aquilo que você precisa, como deu para Israel. Deu um profeta, que era sacerdote, que era rei, que era tudo. Dá para a igreja Bíblia, mensagem, profeta, pastores, evangelistas, como prometeu lá em Jeremias, se eu não me engano, 3, 15, verso 3, e vos darei pastores segundo meu coração. Dá marido para essa mulher, dá mulher para esse homem.
Mas com o passar do tempo começa a achar os defeitos do Moisés. Deus me deu. Deus me deu essa mulher. Deus me deu esse marido. Mas depois, Senhor, o Senhor me deu um marido com defeito. O Senhor me deu uma mulher com defeito. E o profeta diz aqui, eles estavam pecando quando fizeram isso. Eles deveriam ter ouvido. Mas em vez disto, eles ouviram os arrazoamentos. Como pode isto ser? Como podem ser estas coisas? Se Ele é Deus, tudo é possível. E Ele fará com que tudo opere para o bem daqueles que o amam. A igreja, o cristão deve descansar nisso aqui, Se não nos compete mudar, se não é da minha alçada, me meter nesse negócio, me meter nessa decisão, interferir aqui ou dali, eu devo me descansar nisto aqui, Eu amo a Jesus e tudo operará para o meu bem. Por que a igreja perde esse descanso, esse repouso? Por que uma família perde esse repouso? Perde esse descanso? Temamos, pois, que porventura deixada essa promessa, você começa a ficar para trás, começa a andar lentamente, Paulo disse assim aos Gálatas, corrieis tão bem, começou correndo tão bem, quem vos impediu? Por que não continuou naquele ânimo? Continue. Continue em frente. Continue com o seu coração ardendo em fé. Naquele que já te fez tantas coisas, que já te deu tantas coisas boas, que já te livrou tantas vezes, que te deu solução, que abriu portas quando você não viu a saída, que abriu o caminho. Por que agora? Porque encontrou falhas, porque encontrou defeitos, porque encontrou espinhos. Estava lembrando do hino hoje de manhã, que diz: há espinhos na estrada. Mas não pare. Não baixe ao nível da razão. Não baixe o seu estímulo. Ele diz: agora entramos num grande estudo aqui. Que grande estudo, hein? Isto é, no descanso. Um grande estudo. Entramos num grande estudo aqui. Como que isto realmente serve para nós, como igrejas, como família. Veja, e se nós não notamos, quando nos comportamos desta maneira, isso só traz cada vez mais
insatisfação, angústia, tristeza, peso no coração. Logo Israel estava encontrando águas amargas no caminho. Logo vieram mais provações. Porque, sabe, é a atmosfera que se cria. A atmosfera atrai. Atrai aquilo que tem a mesma natureza. O irmão Brana viu naquela fábrica aquele grande imã passando e as pontas de metal subindo e grudando no imã, e algumas ficaram lá. E o irmão Brana disse: mas por que aquelas não subiram? E o diretor disse: é porque elas não têm a mesma natureza que está lá. Então a atmosfera que se cria atrai aquilo que faz parte da mesma natureza. Então, murmuração, reclamação, insatisfação, ingratidão, insegurança vai trair coisas que competem a essa natureza. Vai atrair mais problemas, mais dificuldades, mais confusão, mais tristezas, mais, vai trazer. Mas o coração alegre aformoseia o rosto, diz a Bíblia. E a alegria traz mais alegria. Gratidão traz mais benefícios, que produzirá mais gratidão. A Bíblia diz assim: e sede agradecidos. Caça aí, e sede agradecidos. Do que é que Paulo está falando lá? Eu não me lembro onde é que está. Porque tem um i. O que ele disse antes? Está onde? Colossenses 3,15. Vamos ver qual que era o assunto que ele estava falando. Colossenses 3,15. Vamos ler a partir do 12 aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então isso é para eleitos. Santos e amados. Nós precisamos ter consciência de que somos amados. Sabe? Somos amados. As pessoas têm um dizer assim, quando vê alguém aborrecido, aquela pessoa sempre aborrecida, sempre de cara feia, sempre diz assim: parece que é mal amado. Não é assim? Não tem um dizer assim? Mal amada, mal amado. Mas revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revestidos de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. Seja valente, não. Seja manso. Sejamos mansos.
porque os mansos herdarão a terra. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É aquele que espera, e espera mais um pouco, e suporta mais, e aguenta mais. Suportando-vos uns aos outros. É suportar mesmo. O que é suportar? É aquela coisa difícil. Você não tem que suportar aquilo que é bom. Suportar é aguentar aquilo que é ruim, que é difícil. É se segurar, é ter controle, é temperança. O que é temperança? É não explodir, é não chutar o balde, como diz assim, né? É aquela oração lá. Não sei, foi no encontro alguém pregando lá, disse que viu a oração lá assim, né? Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu bato no meu chefe. Então muitas delas têm que orar assim, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu bato no meu marido. É? Mas é isso mesmo, suporta. Tem que suportar. Então suporta esse marido. Ainda mais sabendo que ele é seu Senhor. Não importando se ele é difícil, se ele é bom, se ele é ruim, ele é seu Senhor. E perdoando-vos uns aos outros, ainda tem que perdoar ainda. Tem que suportar e perdoar. Senhor, me dá paciência, que se me der força eu arranco a cabeça da minha mulher. Veja, se tiver queixa contra outro, se tiver queixa, né? Se não tiver, está tudo bem. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, depois de tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Meu Deus! O que é que domina em seu coração? A paz de Deus. Onde há paz, há segurança, há descanso, há alívio, há gozo, há alegria da salvação. Mesmo nas tribulações. Veja, é a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Você foi chamado para a paz. Você tem que saber disso, nós temos que saber disso. Olha quanta coisa. Por isso o profeta diz, esta igreja ela precisa saber o que ela é. Ela precisa conhecer-se a si mesma. Ela tem que saber que ela é eleita, ela tem que saber que ela é amada, ela tem que saber que ela foi chamada para a paz. Ela tem que saber que ela foi chamada para descanso. Foste chamados em um corpo,
domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? E sede agradecidos. Nós temos que parar, né? Eu nunca pensei que, quando eu tomei essa mensagem, Hebreus 4, na última escola que tivemos, não pensei que isso ia continuar assim, né? Mas isso vai dar uma série de escolas, quer ver? Nós não saímos nem do primeiro parágrafo, ou que nós do primeiro que começamos hoje, né? Aliás, lemos o 35 e o 36. Se Ele é Deus, tudo é possível. E Ele fará com que tudo opere para o bem daqueles que o amam. Olha, foi o que Jesus perguntou para Pedro lá na beira da praia. Pedro, tu me amas? Gente, tem que ler a Bíblia e parar assim em cada versículo. E navegar assim no oceano do Espírito, como diz o hino. Eu navegarei no oceano do Espírito. Amém. Pedro parou ali, Jesus parou ali e começou a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Esta é a coisa. Esta é a coisa importante, porque Ele fará com que tudo opere para o bem daqueles que o amam. Então pergunta para si mesmo, ou deixa Jesus te perguntar: tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus te pergunta: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então por que não me obedece? Tu me amas? Eu te amo, então por que não tem paz? Tu me amas? Senhor, eu te amo, então por que não descansa? Então por que não confia? Então por que murmuras? Então por que reclamas? Então por que te esqueces de onde eu te tirei? Tende fé em Deus. Até que por fim, a Bíblia diz, Pedro se entristeceu. Às vezes ele tem que nos entristecer. Jesus foi apertando assim até que Pedro se entristeceu. Lê lá, São João capítulo 21. Eu não sei se foi o próprio Pedro que escreveu mais tarde, diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera a salvação. Às vezes ele tem que te entristecer para te salvar. Às vezes você vem no culto pensando que Deus vai te alegrar e Ele tem que te entristecer para te salvar. De cair numa condição. Ou te salvar de uma condição em que já está caído. Fora da palavra, fora da vontade de Deus.
circunstâncias, atmosferas. Aí ele diz: e Pedro se entristeceu por ele ter lhe perguntado terceira vez. Na terceira vez ele se entristeceu. Quantas vezes Jesus vai ter que te perguntar se você o ama até você se entristecer? Hã? Quantas vezes ele vai ter que me perguntar se eu amo até eu me entristecer? E dizer: Senhor, Tu sabes tudo. Sabes que eu te neguei na hora crucial, porque é nessa hora. Não, na hora boa ninguém nega, não. É na hora crucial, é na hora da provação, é que nós negamos. Nós perdemos a condição de vir na mesa da ceia, porque o profeta diz lá, possuindo todas as coisas, parágrafo 37, mas se você vai por aí e nega a Cristo e seu poder, e Pedro disse: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes. Tu sabes que na mesma hora que eu estou em cima, eu estou embaixo. Mesma hora que eu arranco a espada e enfrento o soldado e corto a orelha eu já digo: não conheço esse homem, não. Não, nunca vi. Tiago disse: o homem de coração dobre é inconstante. Tem que parar, né? Agora entramos num grande estudo aqui. Isto é, no descanso, o sábado. Agora eles eram peregrinos na jornada. Veem, eles estavam lá embaixo no Egito por 400 anos em cativeiro. E agora eles foram trazidos para fora através dos milagres de Deus, de acordo com sua promessa, e eles estavam no caminho da terra prometida. Estavam no caminho da promessa. Você está no caminho da promessa. Você está no caminho da restauração. Eles estavam no caminho da terra prometida, e aqui aparece uma luz sobrenatural no meio deles e começa a dirigi-los. Ó, deixe esta luz sobrenatural te dirigir. Esta luz que é Deus, esta luz que é a sua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Esta é a luz sobrenatural. A mensagem revelada é a luz sobrenatural de Deus. Deixa ela te dirigir. Descansa, não fique para trás. Aí lá diz: e movendo-se a coluna de fogo, eles se moviam também. Eles não ficavam para trás. Eles seguiam a luz, eles seguiam a palavra. Para onde ela se movia, eles iam. O tempo todo. Também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Que não seja assim conosco. Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé
naqueles que a ouviram. Senhor, dá-nos fé para misturarmos com a palavra que temos ouvido. Dá-nos fé para misturarmos com a palavra que o Senhor tem nos enviado. Dá-nos fé para misturar com a mensagem do profeta, para misturar com a Bíblia em nossos corações. Não retires de nós o teu Espírito, ó Pai, e perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades. Tu sabes que nós te amamos, mas tu sabes que falhamos também, que o negamos muitas vezes, com comportamentos indevidos. Pai, mas toma-nos nas tuas mãos, toma cada filho, cada filha, cada um que tem sido chamado para a paz, cada um que tem sido amado com grande amor do Senhor. Repousa o teu Espírito, ó Deus, sobre cada um, ó Pai, sarando as enfermidades, expulsando os espíritos malignos, ó Pai, libertando, Senhor, transformando, renovando, encorajando naquilo que é correto, enchendo de gratidão cada dia, cada momento, cada instante. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração e a nossa gratidão. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a todos. Até à tarde, se o Senhor nos permitir, às 18h30, para o culto da noite.